Então, pessoal, bom dia. Continuamos aí com as resoluções dos exercícios, ok? Esse exercício aqui é o exercício 3 da página 38, né? E muitos alunos, ao fazer a leitura do enunciado, podem ficar preocupados. Como é que resolve esse? Porque tem seno e tem cosseno nas coordenadas, ok? Então, não tem problema nenhum. Vocês verão aí que é super simples esse exercício e vale a pena a resolução, ok? Então, ele diz assim, no plano cartesiano, os pontos A e B têm coordenadas dadas em função do ângulo alfa. Eu substituí o alfa por x, né? E aí estão as coordenadas dele. O ponto A, ele tem menos seno de x para o x1 e cosseno de x para o y1. O ponto B tem cosseno de x para o x2 e o seno de x para o y2, ok? Lembrando sempre com a coordenada x primeiro, depois o y, certo? Nessas condições, determine a distância entre esses dois pontos. Então, distância entre dois pontos, a professora anotou a fórmula aqui logo abaixo, nós vamos calcular normalmente, sem preconceito, sem problema algum, ok? Vamos lá. Então, a distância é igual. Abre a raiz. Quem é o nosso x1? Menos seno de x. Menos da minha fórmula, quem é o x2? Cosseno de x. Tudo isso elevado ao quadrado. Mais, quem é o nosso y1? O nosso y1 é o cosseno de x. Menos, quem é o y2? O y2 é o seno de x. Então, eu venho lá, seno de x. Tudo isso elevado ao quadrado, ok? Lembre-se, uma coisa elevada ao quadrado é ela vezes ela mesma. Então, vou montar aqui com vocês. Distância será igual menos seno de x menos cosseno de x vezes menos seno de x menos cosseno de x, ok? Então, não tem um problema nenhum. Uma multiplicação, ela vezes ela mesma. Agora, vamos fazer o outro lado, certo? Então, eu vou lá. Cosseno de x menos seno de x vezes cosseno de x menos seno de x, tá? Vamos aplicar a distributiva. Deixa eu fechar aqui a minha raiz. Vamos aplicar a distributiva. Então, não tenham preconceito. Lembra, número negativo que multiplica número negativo fica positivo. Fiquem tranquilos quanto a essa multiplicação, tá? Então, vou fazer distância, abro meu parênteses, minha raiz, e vamos fazer essa multiplicação juntos. Menos que multiplica menos, dá mais, ok? Menos que multiplica menos, dá mais. Então, vai ficar seno ao quadrado de x. Menos que multiplica menos, dá mais. Seno de x vezes cosseno de x é seno de x vezes cosseno de x, ok? Agora, menos que multiplica menos também dá mais. Cosseno vezes seno, vou colocar na ordem. Seno de x vezes cosseno de x, ok? E por fim, nós temos o cosseno multiplicando pelo cosseno. Menos que multiplica menos vai dar mais e vai ficar cosseno ao quadrado de x, tá? Cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado de x. Apliquei a distributiva deste lado. Agora, eu vou explicar a distributiva lá do outro lado. Esse exercício é um exercício bem grande, mas é tranquilo aí a resolução, ok? Pronto. Cosseno de x vezes cosseno de x mais cosseno ao quadrado de x, ok? Cosseno de x vezes menos seno de x, mais que multiplica menos dá menos, e eu vou colocar na mesma ordem, seno de x vezes o cosseno de x. Depois, menos seno de x, que multiplica o mais cosseno de x, menos que multiplica mais, vai dar menos. Eu vou colocar na mesma ordem, menos seno de x vezes cosseno de x. Tá um pouquinho apertadinho aqui, que tá acabando a folha. E por fim, temos menos que multiplica menos, daria mais, e seno vezes seno, dá seno ao quadrado de x. Seno ao quadrado de x, ok? O que vai acontecer agora? Um positivo e um negativo pode ser cancelado. Observe lá que aqui eu tenho seno de x multiplicando por cosseno de x positivo. E lá do outro lado, eu tenho o mesmo seno multiplicando pelo cosseno negativo. Então, eles serão cancelados. Isso acontece duas vezes, ó. Seno de x vezes cosseno de x será cancelado lá
com o negativo, ok? Então, vamos cancelar. Vamos lá comigo, ó. Esse cancela um negativo, depois outro positivo, cancela um negativo, ok? O que sobrou aí? Vamos organizar o que sobrou. Olha só. Distância igual. Abre a raiz. Aqui, ó, eu tenho um seno de x ao quadrado. E aqui eu tenho um cosseno, seno de x ao quadrado. E lá eu tenho um cosseno de x ao quadrado. Então, vem seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, certo? Lá do outro lado, a mesma coisa, ó. Eu tenho aqui um cosseno de x e um seno ao quadrado de x, certo? Então, vou escrever cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x, ok? Opa, pela relação fundamental da trigonometria, matéria do ano passado. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x sempre será igual a 1. Na mesma coisa aqui, ó, relação fundamental da trigonometria. Cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x será igual a 1. E aí, finalmente, 1 mais 1 dá 2. E a distância entre esses dois pontos daria a raiz de 2. Então, é um exercício que é complicado por conta da distributiva, mas é um exercício aí bem tranquilo que vocês conseguem sozinhos aí acompanhar em casa, ok?